Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 do Arsenal do Sukuna. Vamos começar com a tradução do texto do Nihon Shoki. O Nihon Shoki, para quem não sabe, tá? Ele é o mito de criação do Japão, aparentemente. Existem outras versões, mas o Nihon Shoki ele custa R$ 9,90, se não me engano, na Amazon. Eu só não comprei o livro porque aparentemente a parte que fala sobre Ryoma e Sukuna é só isso aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, ó. No ano 65 havia um homem na província de Hida. Ele foi nomeado Sukuna. O homem tinha uma única cabeça e um torso com duas faces, cada rosto orientado em direções opostas. Os dois rostos se encontravam no topo, mas não tinham nuca. Cada rosto era servido com seu próprio conjunto de apêndices. Cada um tinha joelhos, mas não tornozelos. Ele tinha um poder tremendo, mas ainda podia se mover rapidamente. Com dois pares de braços seguravam espadas, e um arco e uma flecha. Sukuna se recusou a cumprir as diretrizes imperiais. Ele ameaçou e saqueou o povo. Diante disso, o imperador despachou o fundador de Wanibe no Omi, Naniwaneko Takefurukuma, para derrotar a criatura. É isso que tem sobre o Sukuna no Nihon Shoki. Tem gente falando Sukuna Nihon Shoki, Sukuna Nihon Shoki. Aparentemente é só isso. Então, o que a gente tem para tirar disso aqui, ó, é que ele usava duas espadas e um arco e flecha ao mesmo tempo, porque ele tinha 4 braços. Será que ele segurava o arco e flecha com os braços da frente ou com os braços de trás? Vamos ver isso. E tem o cara que foi para derrotar o cara, que é o Naniwaneko Takefurukuma. Esse cara, eu não sei se tem referência a esse cara ainda em Jujutsu, não. Talvez no flashback da Era Heian. Mas a gente sabe, né, que a linha temporal do universo de Jujutsu aí, pelo menos pro Sukuna, pro Kenjaku e pro Tengen, é um pouco diferente. Então a gente tem que ver. Eu vou falar disso numa teoria mais pra frente. Talvez em outro vídeo, mas vamos lá. A gente tem aqui aquelas coisas, né, que a gente viu o Sukuna usar. A gente viu ele usar a técnica de fogo. A gente viu ele usar um tridente e 2 facas, né? Além das tatuagens dele. A gente vai começar aqui com a técnica mais vistosa dele, que chama mais atenção, que é o fogo, né? Tem um momento em que ele faz um cântico chamado Fuga. Inclusive no kanji japonês, né? É tipo um quadradinho. Ele faz esse cântico Fuga e ele consegue usar fogo, ele consegue usar chamas. Ele usa isso contra o jogo, que é a maldição do fogo, né? Tecnicamente. Coisa do vulcão e tudo mais. Mas é a maldição natural do fogo. Tecnicamente deveria ser o bicho mais forte de usuário de fogo, né? E o Sukuna, ele usa esse cântico e ele começa a usar fogo também. Ele ataca, ele usa esse fogo, né, como se fosse um arco e flecha. Ele inclusive faz o movimento, né, do arco e flecha. E essas chamas, elas são fortes o suficiente para destruir o jogo, né, que é o cara que devia ser imune a fogo. Ele mata o cara de fogo com fogo. É parecido com a Mereleona, né? Ela tem um fogo forte o suficiente para queimar fogo. Esse fogo do Sukuna aí. E esse fogo também é o suficiente para destruir o Mahoraga numa pedrada só. Pelo menos incinerar o Mahoraga completo de uma vez só. Se o cara tá pegando fogo, ele não consegue se regenerar, né? Impressionante isso aí. Mas foi só isso que ele mostrou. Ele mostrou 2 vezes seguida. Essa técnica de fogo, ela meio que vai contra o que a gente tem sobre técnica amaldiçoada, né? Porque ele usa depois que ele fecha a expansão de domínio dele. Tecnicamente ele não poderia usar. O que eu especulei na época foi que essa técnica, o abrir, né? O open, ela é baseada nas tatuagens do Sukuna. Inclusive a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Nas tatuagens do Sukuna. E eu achava que era como se fosse um lance dos pergaminhos de Naruto. Que ele meio que faz o negócio, ele prepara antes e guarda nas tatuagens. E aí ele abre, o negócio está pronto. E é uma técnica de manipulação de energia amaldiçoada. E não uma técnica amaldiçoada, né, inata. A não ser que a técnica inata dele tenha a ver com isso. Mas eu acho que não. Eu acho que é tipo uma técnica de manipulação mesmo. Que qualquer um pode aprender. Pelo menos qualquer um de nível alto, né? Mas por enquanto é esse. A outra parte interessante, né, que ele acaba usando mais do que
que as armas dele, que ele não usou até agora, por exemplo, é o lance da vicissitude. Eu falo vicissitude aqui, né? Em relação a uma coisa do Vampiro à Máscara, que era um RPG de mesa chato pra cacete, dos anos 90. E lá tinha um clã chamado Tizmice, e eles tinham essa técnica. Cada clã, né, tem uma técnica inata de manipulação de sangue. E o Tizmice, eles têm a vicissitude, que é uma técnica que permite que eles controlem a carne. Eles conseguem fazer modificações na pele deles, nos ossos e tudo mais, usando o sangue. Eles conseguem mudar a forma dele. Eu trago aqui a vicissitude, no caso do Sukuna, porque ele consegue, óbvio, né? Usando técnica mal usada reversa, dá pra regenerar, né? Dá pra regenerar o corpo, dá pra regenerar braços perdidos, dedos perdidos, essas coisas. Ossos, né? A gente viu que ele já regenerou metade do rosto e tudo mais. Mas o Sukuna, ele consegue fazer coisas extras. Ele consegue fazer boca, ele consegue fazer olho extra. Ele consegue fazer, inclusive, boca e olho onde não teria, né? O corpo não teria o potencial para ter essas coisas, né? Então, eu acho que esse lance está acima de só usar técnica reversa. Eu acho que ele está usando algo para controlar a carne. É vicissitude porque o lance dos vampiros, pelo menos eu já vi isso em vários outros mangás, né? Eles têm isso também. No The Gray Man, né? O Crowley, ele usa uma coisa parecida. O Dio de Jojo, ele faz isso também na primeira parte, né? Ele consegue fazer criaturas esquisitas usando a técnica dele de moldar carne. Ele curou o pé do Pucci, né? Usando isso também, a vicissitude aí. Então eu acho que esse lance do Sukuna é um pouco mais do que só regenerar usando técnica reversa. Ele está conseguindo criar carne além do que a alma da pessoa, entre aspas, né, permitiria. Se a gente for nessa de o corpo é a alma e a alma é o corpo. Isso também pode ser atrelado, né, com o conhecimento da alma do Sukuna. Fica meio óbvio pra gente, se a gente olhar para esse ponto, né? De que ele consegue alterar a alma assim, sem precisar da técnica do Mahito, por exemplo. A técnica do Mahito. Fica bem claro isso pra mim. E aí fica a pergunta, né? Será que o Sukuna sempre teve dois braços e dois braços? Porque o Sukuna de Jujutsu, ele não tem pernas extras, né? Pelo menos a gente não viu. Ele só tem duas pernas. Então, eu acho aí que a possibilidade para ele, quando ele estava se melhorando, né? Porque o objetivo dele era duelar e tudo mais. Quando ele estava se melhorando, e como a gente viu que ele precisa das duas mãozinhas ali para usar o Santuário Malévolo, né? E ele precisa continuar usando as mãozinhas para aumentar o poder do Santuário Malévolo ao máximo, enquanto ele cliva o oponente. Eu tive a impressão de que ele fez esses dois braços extra para manter sempre o Santuário Malévolo ativo quando ele estivesse duelando, e os outros dois braços para lutar. Existe a possibilidade aí, principalmente porque aquela parte esquerda do rosto dele, né, parece uma máscara, parece que ele colou a pele por cima, parece que está mal feito ainda, como se ele estivesse aprendendo a moldar a alma dele ainda, né. Ele deve ter moldado o suficiente para fazer dois braços extras para ele lutar melhor, mas ele não fez as pernas extras, e aí vai o negócio aí. Será que esse Sukuna é o Sukuna verdadeiro, né? O Sukuna do Nihon Shoki? Mas é a vicissitude aí, a técnica dele. Ele consegue fazer mais carne do que ele teria, por exemplo. O que a gente não tem como confirmar por enquanto, né? Porque a gente não viu ele ainda no domínio inato do Megumi. A gente não viu como é que é a forma que ele toma no domínio inato ali no corpo do Megumi, né? Se ele tiver uma forma igual a que ele tinha no domínio inato do Yuji, aquela é a forma natural do Sukuna, que é basicamente um Yuji tatuado, né? A gente já sabe que o Yuji é a cara do pai dele. Existem teorias aí de que o Yuji é um clone do Sukuna, né? Eu, inclusive, fiz uma teoria dessa lá nos meus primeiros vídeos. Procurem aí no meu canal se vocês estiverem interessados. Yuji é um clone, a teoria. Mas a minha era baseada no Batman do Futuro. No final da Liga da Justiça, da série da Liga da Justiça. Que a Amanda Waller faz um clone do Bruce Wayne. E a gente descobre que o Batman do Futuro, ele é um
clone filho do Bruce Wayne. É um negócio meio esquisito. Mas tem isso também, a vicissitude aí. Será que o Kenjaku, ele faz isso praticamente, né? O lance de fazer os itens amaldiçoados é basicamente você faz um item que é infundido ali com a energia amaldiçoada do original, né? Para você reescrever o DNA da pessoa, para transformar assim no original. Fica o lance, né, desse negócio. O corpo é a alma é o corpo, mas o que o bicho passa para frente é a energia amaldiçoada, né? Em qual momento eles considerariam ser original ainda, né? Óbvio, né, que pro caso do Sukuna ele não se importa, né? Do negócio ali ser uma cópia dele ou ser o original. O original já morreu há muito tempo, mas o que o dedo dele faz é transformar o corpo do humano ali numa cópia dele, né? Acho que ele não se importa, né, nesse caso. Mas tem o lance filosófico aí. Será que é o original? Até que ponto é o original, né? Se ele já reencarnou várias vezes aí, reencarnou entre aspas, né? O que na verdade acontece é o dedo dele reescrever o DNA ali do receptáculo, né? E mais pra frente ele reescreve ainda mais, porque ele altera a aparência do receptáculo e tudo mais. Isso tudo ele faz usando essa técnica de moldar a carne. Isso é muito além da técnica reversa aí, E agora a gente vai para outra parte do arsenal do Sukuna aí, que são as armas dele. Primeiro a gente vai falar sobre o tridente. Esse tridente dele que ele usa, ele tem muito a ver com as tatuagens do Sukuna. Isso que meio que quebra aquela teoria de que as tatuagens do Sukuna são tatuagens de prisioneiro, né? A gente sabe pelo menos que o Tengen, ele é pelo menos 200 anos mais velho do que a gente achava que ele era, né? Porque a Tengen, né? Porque ela que trouxe o budismo para o Japão, né? Nesse caso, ela deve ter conhecido o Buda verdadeiro, de alguma forma, virou devota, né? Seguiu o caminho do Buda ali. E ela trouxe o bagulho pro Japão. Como o Sukuna, né? Ele terminou como uma múmia budista. Tem muita gente que fala que ele morreu de velhice, né? Nesse caso, de causas naturais. Eu acho que não. Mas é uma possibilidade aí. E como a Tengen ali botou ele como uma múmia budista, né? Tem muita gente que fala que o Sukuna era um monge, na verdade. Ele era um monge. Eu espero que não, porque a gente vai passar nessa parte das armas dele aqui. A tatuagem o tridente do Sukuna, não é um tridente, né? É um Trishula. Ele é basicamente... Existem várias versões do Trishula aqui, mas ele é basicamente uma arma com uma simbologia. Ele é uma arma que tem... Ele tem um cunho religioso muito forte no hinduísmo e no budismo. As representações modernas do Trishula, elas são exatamente iguais às tatuagens do Sukuna, as que eles têm no ombro aqui. É bem interessante. É exatamente igual. Pelo menos os dentes do Trishula. Porque é dito, né, que o Trishula, os dentes, que são as partes a terceira parte, além da lança, né, principal, os dentes eles são separados. Eles simbolizam outras coisas. No caso do Sukuna, ele só tem os dentes, ele não tem a parte principal do tridente. A parte do tridente é aquela boca que ele tem no estômago, né? Ele só tem os dentes aqui nos ombros dele. Mas aquela arma dele é um Trishula. Ela representa aqui a força e a união e é o objeto carregado por Shiva, o deus da destruição. Ela também pode simbolizar o passado, presente e futuro, por causa das três pontas, né? Isso aqui é interessante. Eu também ouvi muita gente falando sobre o pano branco que ele tem no tridente dele, né, no Trishula. Que essa bandeira branca que ele tem no Trishula dele representa a neutralidade, porque é branca. E eu acho que não. Será que ele tentou alcançar a iluminação, né? Igual o Toji ali, de se livrar dos apegos naturais, ali, carnais e tudo mais, né? Por isso que ele fala que a múmia dele é de um monge desses, né? Que se livrou dos apegos mundanos e tudo mais.
a múmia dele. E ele fala que é irônico, né? Porque ele tem que acabou tendo que se devorar o próprio corpo ali. Ele falando irônico pra Tengen, né? Mas esse lance do Trishula, ele ser o objeto carregado por Shiva. E aí, nisso, a gente passa para a próxima arma dele. É óbvio, né? Tem versões aqui do Trishula, até hoje, né? Até hoje é uma arma cerimonial ali. Tem versões do Trishula que é parecida com a lança invertida divina. Que é só a pontinha, o Trishula é só a ponta e ele é montado em uma outra arma, naquele bastão. Tem alguém vendendo coisa aqui na rua, que miséria. O Trishula, ele é basicamente a arma da frente, né? As 3 pontas, e ele é montado em uma outra arma, que é um bastão. Isso é interessante. Mas o lance de ser uma arma que representa Shiva, né? E a gente passa para a próxima arma do Sukuna, que são as 2 adagas. Naquela primeira vez que ele aparece, que o Sukuna aparece, no mangá é diferente, tá? No mangá ele não tem as tatuagens ainda. Só na versão do anime que ele já tem as tatuagens. E as adagas mais evidenciadas ali. No mangá ele tem um Vajra. É um Vajra dividido no meio. Essas adagas dele, tá? São Vajras, também conhecida como Dorje em outras culturas. É um Vajra. Só que na versão do mangá parece que ele pegou o Vajra e dividiu no meio, porque a gente não consegue ver as lâminas. É como se não tivesse lâmina, é como se ele estivesse só usando o Vajra mesmo. Como se ele tivesse quebrado o Vajra no meio. Tem um Vajra tibetano aqui, inclusive no Google aqui, ó. Inclusive aqui no Google, você pode comprar um Vajra aqui na Amazon. Olha aqui, ó. Dorje Vajra pilão, colorido, forte, durável, material de latão tibetano, Dorje Vajra passala longa. Amazon, R$70,23. Foi aí que o Sukuna comprou o dele aí, ó. Ele comprou o Vajra dele. Ele comprou pela Amazon, fez o ritual lá de 7 meses. 7 meses impregnado em energia amaldiçoada. Ele fez um item amaldiçoado aí, foi assim que ele fez. Mas vamos lá, esse lance do Vajra, ele é um cetro, uma clava, um pilão. As Vajras do Sukuna, quando ele aparece mais pra frente, né, naquela capa, elas estão modificadas em adagas, né? Ele deve ter modificado porque ele era um duelista. É bem óbvio que ele era um feiticeiro duelista. Ele não ficava caçando maldição, né? Ele ficava caçando outros feiticeiros. Mas é um implemento ritualístico. E só que as dele, né? É bem esse lance dele ser um monge caído, né? Eles falam, né, que ele é o caído. Ele ser um cara religioso caído, dele ter modificado o Vajra dele para combate. Talvez isso seja alguma forma de blasfêmia para as religiões. O problema é que a gente não tem como saber qual religião era, porque aqui, ó, o Vajra se expandiu como cultura com a cultura e religiões indianas para outras religiões asiáticas. Ó, como no Nepal, Tibete, Butão, Camboja, Mianmar, China, Coreia e Japão. A palavra tibetana equivalente ao Dorje. Ele também é usado na mão direita pelos lamas tibetanos durante cerimônias religiosas. O Paramvi Chakra, ele é um Vajra. Ele é a condecoração militar mais elevada da Índia. Ele também traz o Vajra como motivo. E aí eu fiquei pensando, a gente sabe que o Sukuna, ele é um nerd de mitologia, né? Do modo como ele reagiu ao Mahoraga lá, ele entende a parte mitológica. Ele conseguiu deduzir, tanto lutando contra o Mahoraga, quanto deduzindo ali a parte mitológica do negócio. Então, o que eu acho, já que como as armas, as ferramentas amaldiçoadas, né? Se a gente levar em consideração aqui que o mundo de Jujutsu é o nosso mundo com extras, né? Com alguns extras, eu considero sim que, no caso, o Jujutsu, ele levou aos mitos. O Jujutsu veio primeiro. Ele que levou aos mitos humanos, né? Então existe a possibilidade, e óbvio, né? Como o mito, como é tudo muito antigo, o Jujutsu deve ter levado ao mito e o mito deve ter levado a mais Jujutsu, né? Porque como o pessoal que tem técnica de criação, eles fazem essas armas, né? É provável que eles copiem
ou tentem emular essas coisas, tipo os Shikigamis, que eles emulam coisas mitológicas e tudo mais. O Orochi do Megumi não é o Orochi de verdade, né? Ele é um construto de sombras ali que emula uma criatura mitológica. E mesma coisa com o Nue do Megumi e tudo mais. O Mahoraga não é um Mahoraga da mitologia hindu. Não é. Ele é um construto de sombras ali que emula o bicho. E eu tava pensando, e se o Sukuna tivesse viajado pelo mundo, catando essas coisas? Ele conhecia uma cultura nova e ele dava uma copiada ali, onde ele ganhava, onde ele deve ter copiado. É possível que ele nem tenha copiado, não. É possível que ele tenha ganhado mesmo. Eu tava pensando no começo daquele filme, o Wolverine Origins, que mostra o Wolverine e o Dente de Sabre indo por todas as guerras ali modernas. Como eles não envelhecem, né? Eles vão passando por todas as guerras. E se o Sukuna ele tivesse lutado em várias guerras ao longo do mundo, tá ligado? Ao redor do mundo ali, do mundo asiático, e ele fosse acumulando essas condecorações, essas coisas. E se esses Vajra dele são alguma condecoração militar de alto nível, de alta patente? Ele deve ter lutado e tudo mais, porque ele era um duelista, cara. Eu acho muito estranho esse lance do Sukuna ser um monge, tá ligado? A não ser que ele cresceu num convento, né, de monge, e aí ele achou isso um saco e quando ele cresceu ele foi pra porrada, foi pra guerra. Essa é uma possibilidade também. E por isso que ele é considerado caído, né? É possível isso, que ele abandonou a fé para abraçar completamente os desejos carnais dele de guerra e fome e tudo mais. O cara virou um canibal, tá ligado? Não é possível que ele tenha começado a vida como um canibal. Ele não teria sustenância suficiente, ele ia pegar uma infecção e ia morrer. Ele só pode ser canibal se for ritualístico ali, para ele absorver alguma técnica, alguma coisa. E aí tem esse lance do Trishula e do Vajra dele. O Vajra dele pode ter a ver com o lance dele ser um monge caído, tá? Porque o Vajra que é ritualístico, ele não tem duas adagas na ponta. Ele não tem isso. Talvez ele modificando essas coisas, ele modificar o Trishula, tá ligado? Pra combate. Mas o Trishula dele ainda tá com a bandeira branca ali. Talvez o Trishula dele não seja modificado tão grande assim. Mas é interessante essa teoria aí, dele ter passado por várias guerras e tudo mais. Mas ele não usou nenhuma arma ainda, né? O Vajra, olha só que interessante. Ele pode significar tanto diamante quanto relâmpago. O diamante é a indestrutibilidade da essência espiritual. E o relâmpago é aquilo que ilumina velozmente. Interessante isso aí. Será? Porque a gente sabe, né? Fica bem óbvio ali que as armas elas estão guardadas nas tatuagens dele, usando a técnica do cântico de abrir. E aí é mais um lance de programação avançada ali com Jujutsu. Porque só um dedo com energia amaldiçoada foi o suficiente para reescrever o corpo do Yuji, para brotar essas armas todas. Ele tá refazendo o negócio em tempo real ali, quando ele faz o abrir. Se ele fizer o cântico de abrir e sair uma arma do braço dele, isso é muito além de técnica reversa, só para criar um braço extra ou recuperar um dedo, por exemplo. Entendeu? É óbvio que a gente não viu ele fazer isso ainda. Mas se ele usar o abrir, esse negócio do dedo, ele traz muito mais informação do que a gente esperava. É um negócio muito mais complexo ali. O cara tá basicamente usando técnica de criação um pouco mais limitada, né? Porque ele não consegue criar o que ele quer. Mas para recriar uma arma super complexa, antiga. Se elas estão presas nas tatuagens dele. Eu acho que sim, porque a tatuagem dos ombros são a representação moderna do Trishula ali. É bem óbvio ali. Inclusive se vocês olharem no Google as representações modernas do Trishula. Mas essa é uma teoria interessante. Vocês dizem aí o que vocês acham dessa teoria do Sukuna soldado, Wolverine andando por várias guerras e conseguindo, e isso ser blasfêmia para a criação dele ali, ele ter crescido como monge, né? Isso ter sido blasfêmia aí. É bem o lance dos espíritos malignos, né?
do ciclo das seis existências dele, do mundo das guerras, do mundo dos canibais. É bem o lance disso. E, em vez dele abraçar a iluminação, ele abraçou o oposto. Ele quer ser iluminado de modo contrário ali. Ele abraçou a guerra, ele abraçou o combate, ele abraçou a ganância. Ele abraçou tudo ali, né? E aí corrompeu ali as técnicas dele, as armas dele. É interessante isso aí. E inclusive existe a possibilidade, né, se corromper o mesmo negócio, da técnica dele já tá usando a técnica invertida dele, né, do clivar ser já uma técnica invertida. Imagina, porque eu vi muita gente falando, né, e se ele inverter as 10 sombras, né, o que aconteceria se ele inverter a técnica das 10 sombras? E se o clivar dele já for uma técnica invertida? Se lá no convento dele, onde ele cresceu, né, a técnica do clivar dele fosse para curar a gente, fosse para em vez de separar átomos, fosse para curar átomos, para costurar as pessoas, para curar as pessoas. E aí ele inverteu a técnica dele para combate. Isso seria maneiro, Mas são especulações. No próximo, a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou compilar teorias. Vou compilar teorias sobre o Sukuna. Tem a teoria do Sukuna canibal, a teoria do Sukuna clone, a teoria do Sukuna homúnculo do Kenjaku. Eu vou compilar isso no próximo vídeo. Por enquanto a gente fica por aqui, porque teve falação demais até agora. Vocês deixam aí a opinião de vocês sobre essa caralhada de teorias aí. Não tem narrativa o suficiente, tá? Teria que fazer uma narrativazinha pra fazer um vídeo só com cada teoria aí. Mas eu acho que não tem o suficiente, porque a gente não tem informação suficiente ainda. Tem que ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer no próximo capítulo. Se ele vai usar alguma arma dessa, alguma coisa assim. Inclusive, o lance se dá para imbuir armas nos Shikigamis, por exemplo. A gente tem que esperar para ver. Mas a gente fica pro próximo vídeo aí. Domingo eu vou fazer o vídeo das teorias. Se você ficou até aqui, considere deixar um like, que me ajuda bastante. Considere se inscrever também, se você está curtindo esse conteúdo. Eu tô aqui toda semana. A gente fica para até a próxima e valeu, galera. Até mais.